Nós vamos dar início ao nosso 8º Encontro Estadual de Ensino de Física e vamos fazer isso dando a palavra ao diretor do Instituto de Pesquisa Hidráulica, professor Carlos André Mendes. Por favor. Bom, primeiro, bom dia a todos, né? Bom dia. Ah, agora sim, né? Então, a gente fica muito contente de ter a casa cheia, o IPH, uma daquelas logomarcas ali, Instituto de Pesquisas Hidráulicas, é água, né? E muito alusivo num dia de chuva. Então, espero que todos, de todos os cantos aqui do Rio Grande do Sul, tenham chegado bem ao IPH mesmo com chuva. Para quem vem aqui a primeira vez, sempre é um pouco difícil. Eu cumprimento, então, a professora Naira, minha colega de gestão, diretora do Instituto de Física, e, ao nomeá-la, né, ao dizer o nome dela, cumprimento a todos da comissão organizadora, todos os visitantes, já conheci um aqui, e desejo, sinceramente, que o evento seja um sucesso, né? Sucesso esse, comentando com o IPH, estamos numa universidade pública, gratuita e ainda de qualidade. Num dia de chuva é comum ter goteira nos prédios, né? Vocês podem andar, não vão descobrir goteira. A gente sempre administra, e eu acho que alguns dos professores e professoras que estão aqui, a tecnologia do enfrentamento de goteira é comprar balde, né? Então, sempre com as dificuldades. E a beleza e o desafio é exatamente esse. É ter esperança no momento que ela não existe, né? Que é lutar contra a goteira com balde. E mesmo assim a gente é teimoso e continua. Pela minha fala e pelo meu sotaque, vocês já percebem que eu não sou gaúcho, pareço sueco. Mas eu estou aqui no Rio Grande do Sul há 30 e poucos anos, e eu sou professor há 35 anos. Há 35 anos, com muito orgulho. Começando ainda no Nordeste, agora sim, né, a genealogia correta, em ensino, em cursinho pré-vestibular em matemática e física, depois numa escola técnica federal, depois num curso já na Universidade Federal de Alagoas, com mecânica de fluidos, fenômenos de transporte, e finalmente aqui na URGS, desde 1993, onde hoje me orgulha muito, já como professor titular, estar na função da direção do IPH, passando por tudo. E esse momento de esperança, né, que eu estava falando do combate da goteira, começa quando a gente recebe aqui para o vestibular, vai ser já no próximo final de semana, se eu não me engano, quando essas instalações, onde nos encontramos hoje, recebe aí os filhos e filhas, né, jovens, ansiosos por entrarem na URGS. E o interessante é, nos finais de semana, eu sempre recebo os pais. Eu venho aqui durante o final de semana e fico conversando. O prédio lacra, eles entram e os pais ficam zanzando aqui, debaixo das árvores. Tem um bar ali, a gente faz com que ele fique aberto. E aquele olhar, ou aquela expectativa, ou aquela esperança que estudar numa universidade como a URGS, ou estudar, nos traz uma esperança de uma vida melhor. É muito interessante que, como diretor do IPH, eu tenho certeza que a Naira também, como diretora da Física, no momento da colação do grau, lá no Salão de Atos, quando a gente bota a mão na cabeça e diz, a voz conceda o grau, é outro momento de uma enorme alegria, quase sólida, ali na nossa frente. Então, é uma esperança de um mundo melhor, de uma vida melhor, de algo melhor, que às vezes falta até palavras. Essa esperança desses dois momentos de alegrias, foi o que, né, até baseando-se até na física, né, me fez ainda em 1969, lá vendo o homem chegar na Lua, eu sou de uma época que não tinha internet. Eu vendo aquilo, me impressionando com aquilo, e minha avó do lado, que também era professora, dizendo, não acredita que é lorota de americano. Eu queria ser astronauta. E a única esperança que eu tinha naquele momento, eu não virei astronauta, né? Eu ando com a cabeça nas nuvens, mas os pés no chão. A única esperança que eu tinha era estudar. E aí eu descobri que, para ser astronauta, eu tinha que estudar muita física e muita matemática. Veja que coisa bonita, esse caminho nos conduziu, né? E aí eu estou só compartilhando, já que é um caminho que todos vocês devem enfrentar com seus jovens, seus alunos, suas crianças.
Então, dito isso, e esse joguinho aí que eu estava fazendo sobre esperança, eu dou boas-vindas a construtores de esperança, e que a física, ou, enfim, a matemática, como co-irmã, né, para mim é instrumento de trabalho, é um dos fundamentos, é um dos alicerces, é onde eu apoio tudo isso, mas eu começo lá atrás e vejo que o significado se reduz a essa coisa da esperança, né? E todos nós, ainda mais num dia de chuva, né, tá a física ao nosso redor, é muito significativo. Dito isso, colegas, professores, futuros colegas, né, já que a gente tem alunos aqui, eu desejo, sinceramente, eu tenho certeza que eu estou falando pela diretora da física, toda a comissão organizadora e por todos, que o trabalho que vai se iniciar hoje, brevemente acaba. Esse trabalho iniciado em paz, é um trabalho, estamos trabalhando, esse trabalho iniciado em paz, ocorra em harmonia e seja encerrado na santa paz. Esse é o meu desejo, e com o desejo de boas-vindas, eu transfiro a minha fala para a comissão organizadora. Muito obrigado. Então, vamos dar a palavra à professora Naira, diretora do Instituto de Física da URGS. Bom dia a todos. É uma satisfação falar depois do professor Carlos André, é muito fácil. Em primeiro lugar, muito obrigada pela presença de vocês, é uma satisfação ver esse auditório cheio. Muito obrigada ao IPH por permitir que a gente utilize esse belo espaço aqui, mesmo com chuva, é um lugar extremamente agradável, muito propício para esse encontro. Muito obrigada à URGS TV, né, por filmar essas palestras fantásticas. Muito obrigada aos convidados ilustres que vão enriquecer muito esse evento. Vocês, a gente como professor, mas vocês principalmente como professores do ensino médio são verdadeiros heróis. Eu realmente fico muito emocionada com isso. Ser professor hoje em dia é algo muito difícil, tem que ter muita coragem, acreditar muito nessa esperança, porque a gente constrói, essa juventude está tão perdida, está tão dispersa. Ser professor, conseguir ensinar física para essa geração, realmente não é para qualquer um, é um desafio enorme. Eu gostaria muito de fazer isso, um dia, talvez, depois de me aposentar, porque eu acho que o prazer de ver alguém formado pela gente, continuar numa universidade, poder entrar numa universidade pública de qualidade, porque ter passado na mão de vocês realmente deve dar uma satisfação muito grande, compensar todo esse esforço. Então, ser professor, ensinar, que é uma arte dinâmica em construção, hoje em dia, para mim, é a maior dificuldade, eu não sei como fazer isso com essa nova geração, realmente é um desafio muito grande. Esses encontros aqui servem para compartilhar esses experimentos, construir novas pontes, modelos, etc. É muito importante. Então, ensinar física, que também é uma ciência dura, em construção dinâmica, é algo... Então, ensinar física para ensino médio, realmente vocês são heróis muito corajosos. Então, eventos como esse, organizados pela Eliane, o Ives, o Leonardo, toda a equipe do ensino de física do nosso instituto, que estão o ano inteiro preocupados com isso, conversando com a direção, comigo, com o Cristiano, como fazer da melhor maneira possível. O suporte do IPH são ingredientes necessários, mas vocês são o recheio, né? Então, eu desejo um excelente evento para todos, aproveitem o momento, façam conexões, se ajudem, a gente está junto nesse barco, e esse país só vai mudar através do ensino de qualidade, sério, e, né, na tenacidade dos professores. Para mim, eles são os atores principais desse processo que está acontecendo no nosso país. Muito obrigada, né? Tenham um excelente evento, contem com a gente, e obrigada pela oportunidade. Obrigado, Carlos André, também. Bem, em nome da comissão organizadora, eu quero dar as boas-vindas, expressar a nossa tremenda satisfação de ver essa plateia quase cheia, certamente é em função do trânsito que tem um certo atraso. É realmente impressionante ver que nós, apesar das dificuldades econômicas que todos estão passando, e tenho certeza que aqueles que vieram especialmente do
interior vieram com um certo sacrifício por estar aqui, mas se vieram, se aqui estão e serão tremendamente bem acolhidos, também, e muito se deve por tudo isso que eles estavam falando, que todos reconhecemos o papel fundamental que a educação tem no futuro do nosso país. Essas dificuldades que vocês estão enfrentando, nós, como comissão organizadora, também enfrentamos, na medida que nós não temos nenhum apoio institucional de nenhuma instituição, agência financeira voltada para pesquisa e ensino, nem mesmo a nossa FAPERGS, temos sim o apoio do Banco Regional de Desenvolvimento, que nos deu pastinhas, canetinhas, camiseta, que eu em seguida vou vestir. E, então, são dificuldades de vocês, são dificuldades nossas. O importante é que estamos todos aqui reunidos. Eu agradeço, na palavra, peço que a professora Neuza, que é a grande responsável, faça os nossos agradecimentos ao BRDE. Agradeço ao professor Carlos Neto, que nos cedeu esse espaço, inclusive com o pessoal que está nos ajudando, a direção do Instituto de Física, que tradicionalmente incentiva todas as nossas atividades de ensino. O Instituto está fazendo 60 anos, e nesses 60 anos, nós, do Grupo do Ensino, só temos a agradecer o imenso suporte que sempre nos deram. Tá? Então, as dificuldades são de todos, mas é gratificante, emocionante, encorajador ver todos vocês, ver essa plateia, ver ex-alunos de nossa graduação, pós-graduação, que hoje em dia são docentes de diversas instituições de ensino médio ou superior, docentes das nossas universidades co-irmãs, que sempre nos prestigiam. Então, é tremendamente gratificante vê-los aqui, todos são bem-vindos, mas, em particular, nós teríamos a curiosidade de saber quantos aqui, por favor, levantem a mão, são professores da rede pública de ensino médio, federal, estadual, seja lá o que for. Bom, muito obrigada. Ainda são poucos, considerando o número total, mas tenham certeza que são tremendamente bem-vindos. Nós reconhecemos a falta de interlocução entre a nossa universidade e a escola de ensino básica, a escola, mas nós esperamos, nós apostamos em vocês aqui presentes, que esse seja tá baixo? Que nós esperamos que esse seja um dos canais que nós teremos para estabelecer um elo mais forte com a rede pública de ensino. Eu tenho certeza que vocês estão mais interessados em ouvir a nossa convidada, que fará a abertura. Então, eu passo a palavra para o professor Ives Araújo, que vai apresentá-lo. Bom evento. Bom dia, eu somos a Eliane, a Naira, ao Carlos e a todos vocês que estão aqui para tentar fazer esse evento algo que a gente possa realmente pensar a física, discutir. Então, eu agradeço realmente vocês por estarem aqui, por ter dedicado esse tempo, aos nossos convidados que gentilmente aceitaram, né, os nossos apelos. Então, muito obrigado mesmo. Eu venho para apresentar a professora Lúcia Saceron. A professora Lúcia, por favor, acho que já pode ir caminhando para cá. A professora Lúcia. A professora Lúcia, ela é licenciada em Física, ela é mestre, né, em Ensino de Ciências e doutora em Educação e livre docente pela USP, certo? Não errei nada? E ela também trabalha nos temas investigação
basicamente, eu acho que vai ser o tema da tua palestra hoje, né? Que é o ensino por investigação, argumentação, alfabetização científica. Então, ela tem muitos trabalhos, é um nome bastante conhecido na área, a produção extensa e qualificada, e ela nos brindou hoje por essa presença aqui, por essa participação. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra a ela. Muito obrigado, Lúcia, por ter aceito o convite. Obrigada, Ives, pela apresentação. Queria agradecer também aos demais membros da comissão organizadora, especialmente a Eliane e a Neuza, né, além do Ives e o Fernando, pela recepção, cuidado em vir aqui, aos monitores que entraram em contato comigo e que tão bem nos deixaram confortáveis, né, para chegar nesse momento. É um prazer estar aqui, é um prazer contar um pouco da minha pesquisa para vocês, né? Como o Ives mencionou, eu venho trabalhando com a alfabetização científica, com o ensino por investigação, já de alguns anos, no nosso grupo de pesquisa, na Faculdade de Educação da USP, o LAPEF, o Laboratório de Pesquisa e Ensino de Física. Eu tive a honra, o prazer e a responsabilidade de certa maneira, continuar um legado de trabalho da professora Ana Maria Pessoa de Carvalho, que foi a organizadora desse grupo de pesquisa e que abriu o caminho para que a gente participasse dessas discussões mais amplas em relação ao ensino da física, sobretudo pensando nas crianças pequenas, né, nas crianças que são, hoje em dia, do ensino fundamental, mas também da educação infantil, tem sido uma das preocupações no nosso grupo de pesquisa, né, para além do trabalho da física com os alunos que estão no ensino médio, os alunos que estão no final do ensino fundamental, a gente tem se dedicado também em pensar a física numa perspectiva mais alargada para outros momentos da formação dos nossos alunos. Então, vou tentar hoje falar um pouquinho dessa perspectiva da alfabetização científica, do ensino por investigação, mas pensando como é que, no olhar do nosso grupo de pesquisa, o trabalho com essas questões nos permite pensar na formação desse sujeito contemporâneo, né? Do sujeito que vive nos dias atuais. É aqui no meio, mas isso aqui está... Você me disse aqui, né? Porque mas foi aí ou foi aqui? Porque aqui ele está indo laser. Ah, tá bom, tá bom. Bom, então, pensando nisso, eu estou olhando nessa visão mais ampla, né? Não só da física, mas também das ciências da natureza. Fico sempre me perguntando, uma pergunta que sempre vem para mim como professora de metodologia de ensino, como pesquisadora da área de ensino de física, de ensino de ciências, algo que eu busco não deixar sair do meu horizonte, dos nossos horizontes de pesquisa, é essa pergunta, né? Por que ensinar ciências? Por que ensinar física? Quando converso com professores, quando converso com alunos de graduação e de pós-graduação, eu sinto que algumas das respostas que são apresentadas ao porquê ensinar física, são muitas, mas talvez a gente possa resumir as principais delas nessas duas ideias que eu aqui trago, né? São muitas respostas dadas, por exemplo, que ensinar ciências é importante porque as ciências estão no nosso cotidiano, ou porque existe um crescimento acelerado das ciências e das tecnologias e do acesso que as pessoas têm às ciências e às tecnologias. Eu concordo com essas posições, mas acho importante nós refletirmos em relação a elas, né? E a primeira questão que me vem na relação com por que ensinar ciências e por que as ciências estão no cotidiano, eu fico sempre receosa nessa visão, porque as ciências não estão no cotidiano. O que estão no cotidiano são os fenômenos, né? A ciência ela é uma leitura da humanidade, é uma leitura de uma determinada sociedade sobre aqueles fenômenos. E eu penso que seja importante ensinar ciências para que as pessoas possam tomar contato com esta maneira de entender os fenômenos que estão no nosso dia a dia, né? E para que outras explicações para esses fenômenos, muitas delas místicas, não sejam ocupadas em detrimento dessas visões da ciência. Em relação ao fato de que há um crescimento acelerado das ciências e das tecnologias e do acesso que nós temos a elas, sempre também me vem uma inquietação em relação ao fato de que,
será que reconhecer que existem esse crescimento, né, da ciência e da tecnologia implica em reconhecermos as inter-relações entre a produção científica e a produção tecnológica, né? Como é que a sociedade também, de alguma forma, se relaciona, ou de maneira muito intensa, se relaciona à produção de conhecimento científico, à produção de conhecimento tecnológico, né? O fato de eu possuir um artefato tecnológico, o fato de eu ter acesso a uma informação científica, será que isso garante que eu entenda quais são as relações que estão por trás? E, muitas vezes, relações que extravasam o âmbito da própria ciência, extravasam a simples academia, né, e o laboratório, e vão muito diretamente dialogar com questões políticas, com questões sociais, né? Bom, eu não tenho respostas a isso, mas tem alguns dados que talvez nos possam fazer pensar além dessas questões. Eu trouxe aqui dados que são públicos, e imagino que muitos de vocês já tenham tido acesso a esses dados. Isso é parte do relatório de uma pesquisa sobre percepção pública da ciência, feito pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Esse tipo de pesquisa sobre percepção pública da ciência e da tecnologia no Brasil, ele vem sendo feito de maneira mais ou menos regular desde 2006. Nós temos, até esse momento, 4 relatórios sobre isso, 2006, 2009, 2015 e 2019. Os dados são todos públicos, se vocês buscarem no Google por relatório de percepção pública da ciência e tecnologia, lá vocês vão encontrar. Eu destaquei aqui alguns resultados que estão ali colocados e que acho interessante para pensarmos nesse momento, né? Então, uma das questões que eu trouxe desse relatório de 2019, e que também foi questão colocada nas pesquisas feitas nos outros momentos, diz respeito a: você acredita que o governo deveria aumentar, manter ou diminuir os investimentos em pesquisa científica e tecnológica nos próximos anos, né? E nós podemos ver que, em 2019, 66% da população brasileira se posiciona a favor do aumento dos investimentos, e 24% para manter os investimentos, 6% para diminuir os investimentos, né? Que bom, né? Eu olho para isso de maneira esperançosa, porque nós vemos, não é novidade para ninguém, que nós temos sofrido com cortes em investimentos em ciência e tecnologia, né? Nas pesquisas para ciência e tecnologia. E a sociedade está dizendo, de alguma maneira, para nós que é importante aumentar, ou pelo menos manter os investimentos. Se eu for comparar com os dados de 2015, me desculpe que o formato é diferente da forma como eles são apresentados no relatório. Em 2015, nós tínhamos 76 ou 78, deixa eu ler aqui, já não me lembro, 78,1% da população dizendo que seria importante aumentar os investimentos. E aí eu já começo a ficar preocupada, porque nós temos uma diminuição considerável do número de pessoas, na relação, né, na comparação entre 2015 e 2019, das pessoas que dizem que é importante aumentar os investimentos. 13,4% da população, naquele momento, 2015, dizia que deveriam manter os investimentos. E 3,4% que deveriam diminuir os investimentos. Então, nós temos aí um panorama que talvez não nos permita fazer grandes conclusões, mas que nos permite trazer algumas inferências, né? Que a população está entendendo que, ainda que seja importante, ainda que tenha um grande percentual de pessoas que diga que é importante aumentar os investimentos, esse percentual vem caindo e vem aumentando o percentual de pessoas que acham que podemos diminuir os investimentos em ciência e em tecnologia, em pesquisa em ciência e tecnologia. Um outro dado importante desse trabalho, para a gente considerar por que ensinar física, por que ensinar ciências, está relacionado à percepção que a população tem sobre o que é o conhecimento científico, né? Como é que o conhecimento científico e tecnológico pode chegar à população. Veja, com essas informações, nós podemos ver que as pessoas que dizem que a ciência e a tecnologia só trazem benefícios ou trazem
mais benefícios que malefícios, tem se mantido quase de modo constante, ali na casa de 74%, 73%, com um número de 82% em 2010. Né? Tanto benefícios como malefícios, a gente percebe que, em 2019, na comparação com os anos anteriores, há um ligeiro aumento. Né? Isso já começa a me preocupar, né? Porque a população olhando, então, de maneira mais crítica para esse conhecimento, e talvez isso possa estar associado até com a prerrogativa de investir mais ou menos verbas para o custeio da pesquisa científica, para o custeio da pesquisa tecnológica, mas também pode estar relacionado ao próprio crédito que se dá à atividade científica, à atividade tecnológica. Mas aí, nessa relação, há um outro dado interessante que está vinculado ao índice de confiança que a população tem por fonte de informação. Né? Esse índice de confiança, eu não sei porque no quadro eles colocam até menos 1,2, o índice de confiança ele é medido na casa de 1, sendo o máximo, a máxima confiança que se tem, e menos 1, a menor confiança que se tem. E esse dado é interessantíssimo, porque os médicos ocupam no Brasil a casa de 0,85% de confiança pelos brasileiros, seguido diretamente pelos cientistas de universidades públicas e de institutos públicos de pesquisa, que tem 0,84% de confiança pela população. Né? E o menor número, eu não sei se vocês conseguem ler, a menor casa, menos 0,96%, né? Baixíssima. Lembra que o limite é menos 1, são os políticos. Né? Então, é uma realidade nua e crua estampada para a gente, né, de que os políticos têm quase nenhuma confiabilidade descrita pela população. Mas nós estamos bem, né? Nós estamos aí com um grau de confiança, de informação muito grande, reconhecida pela população. Um outro dado envolvendo esse relatório que eu gostaria de mostrar aqui é o fato que está relacionado à imagem que a população tem em relação aos cientistas. Né? Eu gostaria de chamar a atenção apenas para algumas informações aqui. Por exemplo, aqui, né, nessa amostragem, nesse extrato em que a gente vê as maiores porcentagens sendo apresentadas, são pessoas que estão dizendo, e eu vou ler para não dizer bobagem, que os cientistas são, por eles, reconhecidos como pessoas inteligentes que fazem coisas boas para a humanidade. Eu chamo a atenção desse dado porque, em 2010, nós tínhamos 55,5% da população olhando os cientistas como pessoas inteligentes que fazem coisas boas para a humanidade. Em 2019, esse índice caiu para 41%. Né? Não sei, novamente, eu não dou respostas em relação a isso. Acho que isso é um fato que a gente tem que considerar e talvez fazer inferências em relação a esse dado. Mas outra coisa que me parece interessante, está vinculada a esse extrato aqui, e que a gente também vem enfrentando uma queda nesse momento, que está vinculado ao reconhecimento dos cientistas como pessoas distantes da sociedade. Né? Se, em 2015, eu tive 10% da população dizendo isso, hoje em dia eu tenho 8% das pessoas dizendo, mas ainda paira essa imagem de que o cientista é distante da sociedade, né? E que talvez reforce algo que nós, como professores de física, como professores de ciências, bem reconhecemos, né? Que a imagem de cientista, por grande parte da população, é uma pessoa isolada, é uma pessoa que faz algo, e talvez por vontade própria, mas que pouco se relaciona com a sociedade. Bom, isso é só para a gente ter um panorama, porque eu acho que algumas dessas questões vão nos ajudar a pensar também em como é que a sociedade encara as informações científicas que chegam até elas, né? E como é que são essas relações, inclusive do cientista com temas da sociedade,
transitando pelo terreno da política, né? Será que nós, cientistas, não podemos discutir temas que nos implicam e que, de alguma forma, então, se relacionam com questões políticas? Bom, eu não vou enfrentar esse tema agora, mas eu vou tentar responder por que é que me parece importante ensinar ciências, ensinar física nos dias atuais. Eu tenho várias questões que vêm em decorrência disso, e acho que um dos principais aspectos do porquê ensinamos física, do porquê ensinamos ciências nos dias atuais, está relacionado ao fato, né, hoje na conversa vindo para cá, no carro do Lang, a gente falava bastante sobre isso, né, desses grupos negacionistas em relação à ciência, né, com vários exemplos, seja a Terra plana, seja esses movimentos anti-vacina, teorias da conspiração, o criacionismo, a negação do aquecimento global, né, tudo isso reforçando uma negação, e eu tendo a crer que não é só uma negação, é muito mais um desconhecimento da população em relação ao que sejam as ciências, em relação ao que seja o trabalho do cientista, né? E que talvez esteja muito relacionado àquelas informações que eu trazia anteriormente da percepção pública sobre a ciência. Se nós vivemos um período em que a ciência se dialogava bem com a população, porque tudo que ela trazia de novidades parecia ser visto com bons olhos, hoje em dia, talvez nessa grande relação, e até pensando no uso que é feito de informação científica por grupos políticos, né, para reivindicar uma determinada postura, isso vem sendo desgastado ao longo dos anos, e talvez isso esteja refletindo também na posição em relação à ciência que a população, de maneira geral, tem. Mas tão importante quanto ensinarmos ciências para, de alguma maneira, dialogarmos com a população e não deixarmos essa população à margem da discussão e, portanto, próxima a esses grupos negacionistas, talvez não, certamente me parece importante o fato de que nós temos uma população, nesse momento, e nós todos, com acesso muito rápido, muito pronto a diferentes notícias, e que muitas dessas são apresentadas como se fossem legítimas, mas que, ao fim e ao cabo, nós percebemos que nada mais são do que fake news, né? Várias dessas chegando, imagino eu, nos e-mails de vocês, no Facebook, ou seja, onde for, e a gente tendo que discutir sobre elas ou nos posicionarmos sobre elas, né? Bom, por que, então, eu entendo que seja importante ensinar ciências, ensinar física nos dias atuais? Eu entendo que é importante ensinar ciências, ensinar física nos dias atuais, porque, voltando àquele aspecto de que as ciências estão no nosso cotidiano, eu não entendo que as ciências estão no nosso cotidiano, eu entendo que os fenômenos estão e que a ciência poderia, deveria estar, né? Mas ela sendo uma construção humana, se eu apresento como professora a construção científica como uma construção humana, como um empreendimento humano em entender o espaço e tempo que eu vivo, talvez eu esteja convidando essas pessoas a pertencerem a esse grupo. Se não para pertencerem a esse grupo, pelo menos entenderem o que esse grupo está dizendo, entenderem que esta é uma leitura que nós fazemos sobre um determinado momento em que vivemos. Mas que não é uma leitura pouco rigorosa, né? Muito pelo contrário, nós temos modos racionais de construir entendimento sobre os fenômenos da natureza. E, para mim, isso também é absolutamente importante de ser ensinado. Quais são esses modos? Como se constrói conhecimento na ciência, né? Quais são os embates que um cientista enfrenta no momento de análise do seu problema? E um aspecto importante nesse instante é o fato de que nós temos respeito pela opinião divergente, né? Não a opinião não toda opinião acaba sendo respeitada na ciência, nós temos que ser francos nisso também, mas desde que ancorada em pressupostos que se relacionam com aspectos dessa construção de conhecimento por essa sociedade científica, uma opinião divergente tende a ser considerada, né? Até levar a uma posição em que ela pode ser refutada ou ela pode ser legitimada por aquela sociedade. Entendo também que é importante ensinarmos ciências nos dias atuais, porque o modo científico de construir conhecimento, ele não despreza dados e informações, mesmo quando esses dados e informações
vão na vertente diametralmente oposta daquelas minhas convicções, né? Nós não deixamos de olhar para um dado que o INPE, por exemplo, apresenta em relação ao desmatamento da Amazônia, simplesmente porque nós não queremos ver o desmatamento, né? O cientista, ele olha para o dado, mesmo que o dado diga algo que não é o que ele gostaria de ouvir. E talvez um dos aspectos mais relevantes é o fato de que a ciência ela não nos diz como agir, como um sujeito deve agir, mas ela pode nos dizer o que acontece caso nós tomemos atitudes numa determinada vertente, né? A ciência ela não vai impor à sociedade formas de agir, mas ela nos dá clareza do que pode acontecer caso nós tomemos esses outros caminhos, né? Bom, e aí eu preciso pensar um pouco sobre o ensino de ciências, né? E aí, para pensar um pouco sobre o ensino de ciências de maneira muito breve, e porque de maneira muito breve a gente acaba incorrendo em problemas, incorrendo em talvez ingenuidades, mas é importante, eu acho importante destacar neste instante que compactuo com algumas das ideias trazidas por esses autores, Lerrer e Schauble, em que vão olhar o ensino de ciências nos dias atuais como um ensino pautado em práticas, né? Acho relevante dizer, neste momento, o que entendo por prática, porque muitas vezes a palavra prática se associa diretamente àquelas ações manipulativas. Quando esses autores e nós, no nosso grupo de pesquisa, estamos falando em práticas em sala de aula, nós não estamos falando apenas e tão somente de atividades experimentais. Nós estamos falando também de práticas que envolvem processos cognitivos, né? E reflexão, crítica sobre as situações que estão sendo analisadas ou que estão sendo apresentadas a eles em sala de aula. Para olhar nessa perspectiva, é interessante, neste histórico, pensarmos que a ciência o ensino de ciências já foi visto por muitas perspectivas, né? E talvez a gente pudesse traçar essas perspectivas como o ensino de ciência sendo relacionado com a ciência como lógica, a ciência como mudança conceitual, a ciência como acúmulo de conhecimento. Talvez vocês até encontrem correspondentes disso a aulas em que vivenciaram como alunos e a momentos que dialogaram com o ensino de ciências em uma ou outra dessas perspectivas, né? Isso, de alguma forma, na minha leitura, fomenta uma concepção de ciências, de ensino de ciências, como aulas pautadas em experimentação, com roteiros pré-estabelecidos, em que o foco é tão somente no procedimento. Eu vou num laboratório, eu executo aquela lista de procedimentos que foram definidos a priori e que pouco dialogam com aquilo que eu penso sobre o tema. E até talvez anterior a isso, não foi conferida a mim, como aluna, a possibilidade de pensar sobre ações que eu poderia embrenhar para a resolução daquele problema que está sendo apresentado, né? Se eu olho por essa perspectiva, eu vou percebendo que, muito na relação com o desenvolvimento das pesquisas em ensino de ciências e ensino de física, nós vamos vivenciando, nos últimos anos, uma alteração do foco da pesquisa em ensino de física, em pesquisa em ensino de ciências, para aquela relação apenas entre conceito e procedimento, e nos trazendo, de maneira muito forte, a necessidade e a importância de pensarmos no conhecimento epistêmico, né? A ideia de epistemologia acaba ficando muito forte nesse caso também, mas, sobretudo, dessas ações que são executadas, são realizadas por uma determinada comunidade no momento de enfrentamento de uma determinada solução. Então, se nós tínhamos, historicamente, um ensino de ciências, um ensino de física mais pautado em procedimento, nos dias atuais, nós temos vivenciado, como eu disse anteriormente, a mudança do foco para o ensino pautado nas práticas, né? Para que os alunos possam ter uma atividade
ativa, verdadeiramente, na sala de aula, né? E, com isso, trazendo a prática como um elemento, a crítica, desculpe, como um elemento central do ensino para a sala de aula, né? Veja, o que eu estou querendo dizer, em palavras muito breves, é que, se nós tínhamos o ensino de ciências até pouco tempo, e ainda existente em sala de aula, muito voltado para apenas propostas mão na massa, vou lá e faço aquilo que estava desenhado no roteiro, hoje em dia, nos documentos curriculares, não só no Brasil, mas, sobretudo, no exterior, e, sobretudo, na pesquisa e ensino de física, na pesquisa e ensino de ciência, é muito recomendado que haja momentos em que os alunos possam refletir sobre as ações que eles estão executando. Bom, mas aí eu vou olhar para isso porque eu entendo que esses aspectos me permitem dialogar diretamente com a ideia de alfabetização científica que o nosso grupo de pesquisa vem trabalhando nesse momento, né? Alguns grupos vão trabalhar com a ideia de enculturação científica, outros grupos vão trabalhar com a ideia de letramento científico. No documento nacional curricular que nós temos à disposição neste instante, há menção a letramento científico. Eu me sinto absolutamente confortável para trabalhar a ideia de alfabetização científica, porque a ideia de alfabetização, para mim, está pautada na percepção de alfabetização freiriana, né? Paulo Freire vai dizer no livro Educação e Mudança que a alfabetização é mais do que o domínio mecânico das técnicas de ler e escrever, é o domínio dessas técnicas em termos conscientes. Isso permite a mim, como sujeito, modificar o mundo em que eu vivo, perceber o mundo que eu vivo numa outra perspectiva e modificar esse mundo que eu estou. A alfabetização científica, para mim, vincula-se diretamente com essa vertente freiriana, porque a alfabetização científica, na minha visão, ela é um ensino de ciências que permite aos estudantes interagir com uma nova cultura, sendo essa cultura a cultura científica, né, e que, por isso, tem algumas normas, práticas, rituais, modos de agir que são próprios dessa cultura. Com isso, eu posso ter uma nova forma de ver o mundo, seus acontecimentos, e até modificar esse mundo e modificar a mim mesma a partir dessa prática que é consciente, que está ancorada em conhecimentos de ciência e sobre ciência. Bom, mas como é que eu posso desenvolver a alfabetização científica em sala, a alfabetização científica, né, de uma maneira geral? E eu acho que são ações nas mais variadas instâncias, né, daquelas que acontecem dentro da escola e daquelas que acontecem fora da escola, e muitas delas até relacionando dentro e fora da escola. Estou falando aqui diretamente dos museus e dos centros de ciências, mas estou falando aqui também de canais de divulgação de temas científicos, né? Nós temos aqui o Lang como um dos grandes representantes da nossa área, né, nessa divulgação de temas da ciência. E entendo que, por isso, nós podemos pensar no desenvolvimento da alfabetização científica não só localizado na escola, mas também numa perspectiva ampliada das vivências que o sujeito tem. Entendo também que a alfabetização científica ele é um processo contínuo, né? Não há um momento em que eu posso considerar alguém como alfabetizado científico pronto, acabado, né? Porque, assim como a ciência modifica e os seus próprios conhecimentos são modificados, a interação que os conhecimentos da ciência, os conhecimentos tecnológicos têm com a sociedade, a interação da sociedade com a ciência e a tecnologia vai se transformando. Isso demanda um constante aprimoramento desses conhecimentos de ciência e sobre ciência. Mas por que desenvolver a alfabetização científica, se é esse processo tão longo, tão demorado, e que talvez não tenha fim? Porque eu entendo que isso é uma possibilidade de envolvimento do sujeito com processos de análise de questões que são no seu dia a dia, das mais variadas questões que são no seu dia a dia, desde o colchão quântico até a Terra plana, né? Mas eu fico até me perguntando em relação a isso, se as pessoas, de maneira geral, a população, de maneira geral, é capaz de analisar se são científicas algumas proposições que nós temos contato no nosso dia a dia. E eu trago aqui algumas proposições que fazem parte do nosso cotidiano, infelizmente. A primeira delas é desse senhor, que se diz filósofo, né? E que ele disse, reparem, o ano é 2016, ele disse que o falecido doutor Carlos Armando de Moura Ribeiro dizia explicitamente: vacinas matam ou endoidam. Nunca dê um a um filho seu. Se houver algum problema, vem aqui que eu resolvo. Bom,
Eu acho isso extremamente forte, porque alguém que tem um posicionamento, que tem um poder de atingir a população, que muitos de nós não temos, né? E ele vem e fala diretamente para que a população não se vacine. Eu me permito aqui fazer um parêntese. Recentemente, um aluno da licenciatura do nosso campus perdeu o pai. Imagine, São Paulo, talvez vocês tenham ouvido falar que nós enfrentamos um grande surto de sarampo. O pai desse meu aluno tinha feito um transplante de medula há pouco tempo. Por ter feito um transplante de medula, ele não podia ser vacinado. Esse senhor morreu de sarampo porque a população decidiu não se vacinar, né? Não sei se tem relação com isso, não quero culpar esse senhor desta informação, mas o fato de disseminarmos ideias como essa começa a pesar para a sociedade que a vacina é algo de foro íntimo. Eu vacino ou não, né? É a minha prerrogativa que vale, né? E, no âmbito da ciência, há muita discussão ainda de que essa decisão deveria ser mais coletiva, porque você constrói esse comportamento, né, de barreira em relação à doença que possa nos afetar. Bom, esse é um caso, mas nós temos outros. Nós temos, como, por exemplo, esse vereador do Rio de Janeiro, que disse, em 7 de julho de 2019, talvez aqui no Rio Grande do Sul já tivesse passado por alguns dias, mas 7 de julho de 2019, no Rio de Janeiro e São Paulo, nós enfrentamos uma onda de muito frio. E ele disse, só por curiosidade, quando está quente, a culpa é sempre do possível aquecimento global. E quando está frio, fora do normal, como é que chama? Eu respondo, vereador, é aquecimento global também, né? Porque é o nome que se dá a isso, e que traz mudanças climáticas, efeitos extremos, eventos extremos, né? E aí, para a gente não achar que é só nossa prerrogativa aqui do Brasil, no ano de 2014, o senhor, que ainda não era presidente dos Estados Unidos, disse que se estava nevando no Texas e na Louisiana, e que tinha recorde de temperaturas congelantes em todo o país. E aí ele acaba dizendo que o aquecimento global é uma bobagem extremamente cara, né? Bom, então, essas são as posições, as proposições que estão no nosso dia a dia. Nós não podemos fechar os olhos para que isso chegue aos nossos alunos. Como é que se apoiam essas propostas? Eu acho interessante nós vermos isso, porque os 3 exemplos que eu trouxe, eles vão se pautar, por exemplo, em autoridade. É o falecido médico que está sendo citado pelo suposto filósofo. É na experiência pessoal, na sensação de frio e calor, como se isso me legitimasse a fazer uma determinada proposta, né? São em eventos pontuais, que estão vinculados ao tempo que foi sentido em uma determinada região, de um determinado país ou de um determinado continente. Como é que, na minha leitura, deveria acontecer o processo de análise dessas propostas, se fosse uma perspectiva científica, se fosse uma perspectiva que dialogasse com as ideias da alfabetização científica? Primeira questão estaria vinculada à investigação que se faz sobre informações, né? O que são vacinas? Talvez a gente pudesse pensar ao ler a ideia vinculada pelo suposto filósofo, né? Como é que as vacinas funcionam, né? Então, talvez sejam 2 perguntas importantes a colocar para eles. Para as pessoas que estão dialogando em relação ao aquecimento global, perguntar a elas o que é o aquecimento global, quais são as causas do aquecimento global, quais são os efeitos do aquecimento global, né? E talvez até pensar no nome, porque eu vejo que nessa leitura rápida das ideias, aquecimento global está sendo confundido com o fato de que nós só vamos ter ondas de calor acontecendo em todos os lugares, né? Bom, mas nós também podemos pensar no desenvolvimento da argumentação que está por trás dessas notícias, né? Quais são as evidências que essa pessoa não nos apresenta, né, e que ela supostamente teria, mas que não tem, entre o ato de vacinar e de você morrer ou enlouquecer? Existem evidências científicas que suportam essa relação? Quais são as justificativas que permitem validar a relação entre vacina e morte? Em relação ao aquecimento global, quais são as evidências da relação entre aquecimento global e clima? Se eles fossem olhar para isso, talvez eles já tivessem a resposta e não precisassem dizer aquelas coisas que estão dizendo.
Quais são as justificativas que permitem validar a relação entre aquecimento global e mudanças climáticas? Né? Veja, eu estou querendo dizer aqui que essas notícias são veiculadas, elas aparecem como proposições de verdade, mas há muito que a gente pode fazer na escola em termos de processos de análise de informações que talvez ajudem as pessoas a analisarem essas informações. Bom, como é que... Opa, eu não sei por que deu looping aqui. Desculpa. Bom. Não, eu não sei. Eu acho que agora foi adiante. Deu só um... Então, de modo mais amplo, pensando no nosso trabalho como professores em sala de aula, né, em que se apoiam proposições científicas, né? O trabalho do cientista é um trabalho moroso, muitas vezes, é um trabalho extenso, mas talvez nós pudéssemos relacionar 3 principais pontos que nos ajudam a pensar em maneiras de trabalhar a análise dessas proposições científicas ou de outras proposições científicas em sala de aula. Entendo eu que a investigação, a modelagem e a argumentação são modos de interagir com fenômenos, modos de interagir com questões das ciências que podem ser levados para a sala de aula. O primeiro deles, a investigação, está relacionado à análise de problemas, né? E também a constituição de modos de exploração ou de experimentação, obtenção de dados, informações, a determinação de evidências. A modelagem ela se vincula diretamente à predição de fatos e consequências, à imaginação de contextos e de hipóteses, ao desenvolvimento de raciocínio lógico. E a argumentação com a apresentação de um ponto de vista ou alegação e identificação de evidências com processos de análise crítica. Do ponto de vista teórico, tudo bem, eu consigo separar. No calor da sala de aula, muitas vezes esses 3 modos estão dialogando um com o outro, né? Enquanto eu realizo uma investigação, eu também estou realizando argumentação para defender aquele ponto de vista e, eventualmente, sustentar uma posição sobre um caminho metodológico que eu queira para fazer uma determinada investigação, né? Enquanto faço uma investigação, enquanto argumento, eu também estou construindo caminhos que podem me levar a um modelo para predizer uma dada situação, né? Veja, estou reforçando isso porque esses 3 modos podem me ajudar a planejar situações de sala de aula, mas eles acontecem de maneira muito relacionada. Como é que eu posso desenvolver a possibilidade desse tipo de análise, dessas situações, com investigação, modelagem, argumentação em sala de aula? Eu vejo que é absolutamente importante que haja o envolvimento dos alunos com conceitos, leis e teorias, mas, volto a dizer, não é daquela forma que a gente está acostumado, né, como um receituário. No meu entendimento, é absolutamente importante que os alunos possam ter envolvimento com esses conceitos, leis, teorias e modelos por meio do reconhecimento de práticas e de processos de construção de conhecimento na ciência, né? Ou seja, a participação destes alunos nestes processos, a participação desses alunos em processos de investigação, de modelagem, de argumentação, para que eles possam também reconhecer que há relações recíprocas, mútuas, e constantes entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, né? Nas mais diferentes maneiras que eu possa tentar entender essa relação entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. Bom, olhando de maneira mais miúda para como é que isso pode acontecer em sala de aula, nós temos observado no nosso grupo de pesquisa que, quando ações como aquelas que visam o desenvolvimento de investigação, de modelagem, de argumentação em sala de aula lá acontecem, há algumas práticas que são realizadas pelo professor, habitualmente, que são intencionais. O professor, normalmente, ele chega na sala de aula com um problema para que os alunos possam investigar. O problema pode até ter sido trazido pelo aluno em um determinado outro momento da aula, mas o professor trabalhou aquela situação que era uma curiosidade do grupo para que se transformasse num problema didático. A partir disso, nós vemos como absolutamente necessário que haja o estabelecimento de possibilidades para interações em sala de aula. Interações nas mais variadas vertentes, desde aquelas que são interpessoais,
ou seja, entre os alunos, entre aluno e professor, entre aluno, professor e a comunidade da escola, né? Isso é muito comum acontecer, sobretudo quando a gente está trabalhando com criança pequena, né? Vai fazer uma entrevista com alguém, vai conversar para trazer mais informações para a sala de aula. Essas possibilidades de interação também podem dialogar com a relação que se tem com o conhecimento que eu já possuo, que foi trazido da minha vivência cotidiana, ou que foi trazido de anos já na escola, né? E outros conhecimentos que tenham sido já estabelecidos pelo grupo. E outra prática que é absolutamente intencional na sala de aula, quando se pensa no desenvolvimento da investigação, da modelagem, da argumentação, é o questionamento de ideias, das ideias que são trazidas pelos alunos. Mesmo que, como professora, eu concorde com aquilo que o aluno está falando, eu uso da prerrogativa de fazer uma crítica para aprofundar um entendimento que se tem como daquela situação. Isso leva a algumas práticas que nós temos chamado de consequenciais, né? O que acontece, então, na relação da proposição de um problema para a turma. Normalmente, a gente espera que haja estabelecimento de hipóteses pelos alunos para a constituição de ações e de planos de ação, né? É importante frisar que eu trabalho, como eu disse, muito com professor lá dos anos iniciais do ensino fundamental. Quando a gente fala com o professor dos anos iniciais do ensino fundamental, que é importante que ele levante hipóteses com os alunos, ele sempre diz, eu trabalho sim. Quando eu vou ler um livro com os meus alunos, eu mostro a capa. Eu pergunto, o que vocês acham que vai acontecer nesse livro? E, normalmente, os alunos falam ideias que são muito interessantes. Essa hipótese, para a gente, é importante, mas não é o único tipo de hipótese que nós queremos que os nossos alunos levantem em aulas investigativas. Nós queremos, sobretudo, que apareçam hipóteses que possam se transformar em planos de ação. Vou dar um exemplo simples. Recentemente, nós trabalhamos com crianças do 2º ano, na escola de aplicação, ao lado da faculdade, e as crianças estavam trabalhando na horta. E, um determinado dia, a professora deu para as crianças mudinhas de feijão e de milho, que tinham cerca de 5 centímetros já crescida. E pediu para as crianças que trouxessem, na semana seguinte, aquela mudinha com um problema que pudesse ser analisado, né? E, na semana seguinte, um dos grupos chegou com as plantinhas plantadas em uma garrafa PET transparente, que tinha sido cortada para ficar no formato de um copo, e as plantinhas estavam colocadas nas bordas desse copo, né? E a professora perguntou, por que vocês plantaram desse jeito? Porque a gente queria, professora, analisar como é que cresce a raiz. Se a gente plantasse no meio, a gente não veria a raiz. É esse tipo de hipótese que a gente está falando aqui, né? Uma hipótese que me permite não só pensar o que pode acontecer, mas como é que eu posso agir para ver se aquilo que eu imagino que vai acontecer esteja acontecendo. Eles plantaram as mudinhas na borda do copo para acompanhar o desenvolvimento da raiz. E acompanharam por várias semanas, até dizer que, em um determinado momento, elas se emaranhavam todas e não dava para saber qual era de um e qual era de outro, né? Naquele instante, 2º ano, não era importante saber o que é a raiz e quais são todos os processos de uma raiz, mas era importante que eles vissem o desenvolvimento, né? Nós queremos também que os alunos possam participar de situações em que haja organização, sistematização e avaliação de ideias, que possam depois gerar esses agrupamentos, generalizações e predições de conhecimento, né? Bem na vertente da modelagem, da argumentação que eu mencionava anteriormente. Mas que isso possa ser feito por meio de processos de avaliação e de crítica, que muitas vezes não são ditos oralmente. No caso lá das meninas que plantaram as mudinhas no copo, né, na borda do copo, esse processo de avaliação só foi dito depois, quando questionado pela professora. Eu entendo que essas práticas que estão acontecendo em sala de aula, elas trazem características de uma atividade social, e que, por isso, elas estão mostrando para a gente também, não só ações, mas também normas que estão em vigência no grupo, o que pode e o que não pode, como interagir nesse grupo, inclusive o respeito ao colega, né? Inclusive o respeito ao seu momento de fala. Isso, para muitos autores, né, do ensino de ciências com os quais a gente dialoga, vão revelar
ações que são ações do plano epistêmico e que nós temos chamado de práticas epistêmicas, em especial a proposição, a comunicação e a avaliação de ideias. Como eu, ao participar de um processo de investigação, de modelagem, de argumentação, proponho, comunico e avalio ideias. No documento curricular atual, acho importante frisar isso, nós temos, como eu disse anteriormente, o letramento científico sendo alçado como o compromisso da área de ensino de ciências, né? E esse documento faz menção à importância de que os conhecimentos científicos que foram produzidos pela sociedade possam ser apresentados aos alunos por meio de processos, práticas e procedimentos da investigação científica. Isso está no documento geral, isso está na abertura da área de ciências da natureza. Depois, quando a gente vai para o documento do ensino médio, a menção novamente a isso com algum detalhamento muito básico do que vem a ser o ensino da física. Mas, quando eu olho para esse documento, nas ciências da natureza, volto a dizer, de maneira geral, também considerando o ensino médio, nós vemos alguns itens que são mantidos como constantes. A todo momento, no documento curricular, são lembradas as competências específicas, há as unidades temáticas, que, no caso do ensino fundamental, são vida e evolução, terra e universo e matéria e energia. A apresentação das habilidades, que dialogam muito diretamente com aquilo que supostamente seriam os objetivos do ensino, e a grande novidade desse documento curricular que nós estamos sendo apresentados agora são as modalidades de ação investigativa lá na ciência, que aparece como esse quadro, que eu sei que não dá para vocês lerem, mas só para quem já consultou a BNCC de maneira mais aprofundada, vocês devem ter identificado esse quadro aqui, né? Neste quadro, há a apresentação de grandes ações investigativas, e elas estão aqui representadas como, lá em cima, a definição de problemas, depois o levantamento, a análise e a representação, a comunicação e a intervenção. Eu estou chamando a atenção disso visualmente, porque nós temos já uma tendência, dada pelo documento, de que as principais ações investigativas estão vinculadas ao levantamento, à análise e à representação. E, quando nós vamos olhar para cada uma das habilidades, isso volta a ser uma ênfase dada pelo documento. Eu só trouxe aqui a análise que nós fizemos no nosso grupo em relação ao ensino fundamental 1, mas eu garanto para vocês que a análise do ensino fundamental 2 está muito semelhante, né? O que nós fizemos? Cada um desses são uma habilidade, como apresentada no documento curricular. Então, aqui, só para tentar entender a legenda, EF, ou seja, ensino fundamental, 3º ano, ciências, habilidade 10. Quando nós analisamos cada uma dessas habilidades, nós fomos relacionando com quais são as ações investigativas que estão prescritas anteriormente no documento e que parecem se desvelar com essas habilidades. E esse é o panorama geral. Esse é o panorama geral que pode ser resumido dessa maneira. Para os 5 anos iniciais do ensino fundamental 1, nós temos 48 habilidades sendo apresentadas. Dessas 48, 34 têm a presença da ação investigativa 10, que é uma ação descrita como aprimorar seus saberes e incorporar gradualmente e de modo significativo conhecimento científico. Eu leio isso como absolutamente tradicional. Eu apresento algo hoje e apresento algo amanhã. Quero reforçar porque, das 48 habilidades, 34 apresentam a ação 10. 25 habilidades apresentam a ação 5, que é desenvolver e utilizar ferramentas, inclusive digitais, para coleta, análise e representação de dados. Mais uma vez, uma habilidade que faz parte daquele grande bloco de levantamento, análise e representação. Nós temos 19 presenças de ação 13, que é relatar informações de modo oral, escrito e multimodal, que faz parte do bloco de comunicação. Uma presença apenas de uma ação do grupo definição de problemas e nenhuma ação do grupo intervenção. Se a gente diz que no documento curricular, na entrada do documento curricular, que se espera o desenvolvimento do letramento científico e que se espera que os alunos tenham envolvimento com processos e práticas de investigação da ciência, talvez a gente não consiga concretizar com o que essas habilidades estão prescrevendo.
que as habilidades não se aprofundam na resolução de problemas, não trazem possibilidade para pensar sobre definição de problemas e não nos trazem oportunidade para pensar em intervenção. Vai ficar a cargo do professor. Espero que os nossos professores sejam aptos, muito bons, para fazer essa passagem. Mas aí, isso foi um parênteses, para a gente começar a analisar essas questões do desenvolvimento da investigação, da modelagem, da argumentação, em situações concretas de sala de aula. E eu trouxe aqui um exemplo do que a gente faz no nosso grupo de pesquisa, trabalhando com transformação de energia. Esses são excertos de vídeo gravados pelo nosso grupo, no LAPEF, e, nessa situação que eu vou mostrar para vocês, as professoras vão apresentar aos alunos o problema que vai ser resolvido por eles. A bolinha, ela deve ser colocada no trilho, tá? E vocês vão solucionar para mim esta questão. Vocês vão tentar descobrir como que nós vamos fazer para soltar a bolinha e ela cair na cestinha. Percebam, é um problema simples. As crianças têm um trilho, né, que está uma parte inclinada, uma parte reta, e tem que jogar a bolinha. Elas vão receber a bolinha, vão ter contato com a bolinha, para que a bolinha caia na cestinha. Uma bolinha de rolemã, tá? É uma bolinha retirada de uma rolemã. Opa. E aí os alunos começam a trabalhar para resolver o problema. Eu queria chamar a atenção para vocês que não tem, nesse excerto de vídeo que eu mostrei, conversa entre as meninas. Elas estão testando, elas estão colocando em diferentes lugares, né? Mas eu entendo que, nesse momento, ainda que elas não estejam falando entre elas onde nós vamos colocar, há sinais muito claros de que elas estão testando as várias posições. E há sinais muito claros no gesto dessas crianças de que elas estão acompanhando o lugar de soltura da bolinha com o ponto em que está sendo acertado. Então, para nós, nesse momento, há a proposição de ações e de modos de agir no objeto para resolver esse problema. E essas ações continuam. Tem que jogar aqui, senão aqui ela vai mais longe. Aqui já teve, né, logo no começo, uma fala dos meninos ali. Tem que jogar daqui, porque se não jogar dali vai muito longe. Então, a gente percebe, nesse instante, que aquilo que a gente imaginava que estava acontecendo de comunicação apenas gestual e deste teste também está sendo internalizado por eles. Eles estão dizendo sobre isso. Por que jogar de um determinado ponto e não jogar de um outro ponto da trajetória? Mas a atividade, para a gente, é importante que ela aconteça nesse momento em que os alunos estão fazendo o teste, mas é absolutamente relevante também que haja uma discussão depois do problema ter sido resolvido. E aqui eu vou apresentar alguns excertos de fala, enquanto os alunos, depois que os alunos resolveram o problema, e estão conversando com as suas professoras sobre a resolução. Eu ia testando, eu colocava lá em cima, se não desse. Eu ia baixando até chegar a um nível bom que ela pegue a potência precisada para cair na cesta. Esse menino falou, eu ia testando em diferentes pontos até chegar num ponto que a bolinha conseguia a potência necessitada para atingir a cestinha. Ele está usando palavras do dia a dia dele. Do ponto de vista físico, a gente até se escandaliza. Ele está falando em potência, o que será que é isso? É a palavra que ele achou. É o termo que ele conseguiu usar para falar sobre a situação que ele vislumbrava naquele instante, né? A potência necessitada para chegar à cestinha.
Queria dizer para vocês também que é o fato de que ele está relatando algo que ele fez, e isso fica muito claro pelas palavras. A gente ia colocando, eu ia colocando. Né? Veja, ele está comunicando ações e planos de ações que foram desenvolvidos pelo seu grupo para resolver o problema. É um momento que a gente vê essa prática epistêmica de pensar sobre o que for feito de maneira muito clara, aparecendo entre os alunos, mas há continuidade na discussão. Nós testou lá em cima e ultrapassou, aí a gente ia mais para baixo, até no lugar exato, até cair na cesta. Aqui também, novamente, tem uma clara descrição do processo feito e do que eles estavam esperando. Né? Começaram lá em cima e foram baixando. Veja, é uma tentativa e erro, mas é uma tentativa e erro que agora está sendo descrita e que está sendo, por eles, considerada como o que aconteceu, quais eram as variáveis que realmente interessavam para a resolução desse problema. Né? Bom, e depois de terem conversado sobre como eles fizeram, eles começam a conversar com a professora por que deu certo fazer dessa maneira. Quando nós puxamos a cestinha, aí nós tentamos ir de baixo. Aí ela caiu atrás da cestinha. Aí nós tentamos ir no alto, ela caiu dentro. Aqui ele está relatando que houve uma mudança na posição da cestinha. Né? A posição foi colocada mais longe, eles tentavam embaixo e não caía. E aí, como ela estava muito longe, então eles tentaram em cima e conseguiram acertar a cestinha. Eu coloco um dedo na frente, daí eu vejo se vai cair mesmo. Se não cair, daí eu coloco dois, faço assim, coloco assim. É interessante perceber que, nesse caso, ele está relatando estratégias que foram utilizadas para uma coleta que, ainda que não sistemática de dados, aconteceu por eles. Né? Nós não pedimos, em momento nenhum dessa aula, para que eles registrem qual é o ponto em que a bolinha foi solta. Ele só tem que resolver esse problema de colocar a bolinha e acertar a cestinha. Mas há procedimentos que são executados pelas crianças que revelam a intenção de saber exatamente o ponto de soltura da bolinha. Né? É comum a gente perceber as crianças ciscando a placa para que eles possam denotar depois onde é que foi o ponto que a bolinha tinha que ser solta para acertar a cestinha quando ela estava numa determinada posição, muito próxima ou muito longe do final do trilho. Quando nós puxamos a cestinha, aí nós tentamos ir de baixo. Espera aí que está dando looping aqui de novo. Aqui vai. A gente teve que colocar lá em cima para ver se pegava mais velocidade para chegar até a cesta, né? E aqui, novamente, falando dessa situação, né, de onde é que a bolinha tinha que ser solta. Se tiver aqui, assim, a cesta e a bola estiver lá, você tem que colocar a cesta mais para lá para acertar dentro da cesta. Se a cesta estiver mais para lá e a bola estiver lá, você tem que colocar mais para baixo para ela cair dentro. Veja que agora já muda o panorama da discussão. Se antes eles estavam falando o que eles tinham feito para resolver o problema, agora, nesse momento, o que é que vai acontecer numa situação hipotética, em que eu tenho essas mesmas condições colocadas. Né? E aqui a gente vê claramente um movimento desses alunos em não só comunicar essa ideia, mas construir um modelo que seria explicativo para essa situação. Se a bolinha estivesse muito longe, eu preciso pôr a bolinha mais em cima. Se a cestinha estiver perto, eu ponho a bolinha mais embaixo. Deixa de ser a minha ação como sujeito e passa a ser uma característica desse arranjo experimental e desses objetos que estão revelando um determinado fenômeno para uma determinada situação. Em cima, ela ia ter que ter um pouco de velocidade para chegar até onde estava a cesta. E quando estivesse mais perto, tinha que pôr embaixo para diminuir a velocidade. E aí surge a palavra velocidade. Né? Se lá atrás eles estavam falando de potência precisada, aqui já internalizaram, de alguma maneira, que o que está relacionado é a velocidade, que a velocidade também é um termo do nosso dia a dia. Né? Criança brinca e fala em velocidade, eu fui mais rápido, eu fui mais devagar, que está relacionado também à velocidade. Então, o conceito que está por trás, de alguma forma, está sendo apresentado também. Um último trecho que eu queria mostrar para vocês dessa aula diz respeito a uma situação em que as alunas estavam tentando olhar para mais do que só essa situação da cestinha. Né? E que uma delas começou a falar da montanha-russa, que é uma situação, para ela, parecida
com o caso da cestinha. Ela não ia subir por causa que a bolinha, ela não é a mesma coisa da montanha-russa. Ela não ia ter força para subir se fosse assim. Mas como você disse, Graziela, ela não ia parar no meio. Se ela tivesse velocidade, ela ia conseguir subir. Mas depois ia descer. Ia descer. Reparem que elas estão conversando entre elas, né? E elas estão olhando para aquela situação e argumentando sobre aquela situação. Há claramente um movimento de avaliação do que a colega está sendo dito. Não é simplesmente ouvir o que a colega falou como um momento de eu esperar a minha vez de falar. É ouvir o que a colega falou para entender o que ela está falando e para poder dialogar com ela, né? É claramente, volta a reforçar um movimento de avaliação, uma prática epistêmica muito refinada que, muitas vezes, na sala de aula, a gente não dá condições para que os alunos as executem, né? Mas, como você disse, Graziela, eu considero que a Graziela fala, entendo que a Graziela fala, mas refuto em algum determinado ponto. E a Graziela está falando lá no fundo, mas, se ela tivesse, ela ia subir depois mais um tanto, né? Uma legitimação dos conhecimentos, mas também uma legitimação da maneira de dialogar em sala de aula. Bom, pensando em tudo isso, nessas ideias mais amplas que eu trouxe, tentando vincular a alfabetização científica e o ensino por investigação, eu entendo que a alfabetização científica e ensino por investigação, a alfabetização científica como objetivo mais geral do ensino de ciências, do ensino da física, ensino por investigação como um modo, não único, mas um modo que, para nós, é muito adequado para o desenvolvimento da alfabetização científica, podem contribuir para a formação do sujeito contemporâneo. Entendemos que pode contribuir para a formação do sujeito contemporâneo exatamente porque nessas aulas, nós vemos evidências de desenvolvimento de práticas epistêmicas pelos alunos. Desenvolvimento de práticas epistêmicas pelos alunos, como, por exemplo, a proposição de linhas de ação, proposição de estratégia de análise de solução, né, que foram ditos por aquelas crianças no momento que estavam participando de uma atividade como essa. Opa. Ele pulou aqui de uma vez. Também vemos a manifestação da comunicação como uma prática epistêmica que permite aos alunos suscitar a apresentação e o debate de ideias, explorar as ideias do outro, como no caso ali que acontecia, né, de uma aluna dialogando com a outra, mesmo das outras situações, dos próprios alunos dialogando entre eles. E da avaliação, que é uma análise de situações que permite delimitar contextos, que permite fazer uma crítica, que, nesse caso, é uma crítica racional, não é uma crítica emocional, né? Nenhuma das crianças estava dialogando com a outra em relação a algo que foi feito e que não concordam no sentido de não gostar do que está sendo feito, mas estavam dialogando para tentar aprimorar as ideias que foram debatidas. Por fim, eu entendo que a alfabetização científica e o ensino por investigação são formas de apresentar aos estudantes uma maneira de construir um pensamento, né? Uma maneira de construir uma forma de entender situações do meu dia a dia. Opa, ele está pulando aqui, não entendi por quê. Tá. Entendo que elas são possibilidades de que as ideias sejam avaliadas e não simplesmente recebidas, né? Que é algo que a gente está muito habituado em ver em aulas, sobretudo tradicionais, né? Simples recepção de ideias sem qualquer tipo de avaliação. Para finalizar, entendo que o desenvolvimento da autonomia se dá por meio de aulas que se pautam em ideias como essa do ensino por investigação. Volto a frisar, não acho que esse é o único modelo de aula que é possível para o desenvolvimento de práticas epistêmicas ou possível para o desenvolvimento da alfabetização científica, mas o nosso grupo de pesquisa é aquele que a gente vem se relacionando, né, e aquele que a gente vem buscando evidências desse desenvolvimento. Entendemos que esse desenvolvimento dessa autonomia permite o exercício da autonomia na análise de fatos e de situações que estão no nosso dia a dia, né? Um pensamento que entendo muito racional, muito, talvez, possam pensar elaborado, mas que, na minha perspectiva, é absolutamente necessário e relevante de ser desenvolvido nos dias atuais para que não estejamos todos à mercê de informações que não têm validade e que, por vezes, nos trazem mais problemas do que soluções. Acho que é isso, gente. Muito obrigada.
Perguntas? Gostaria de fazer alguma pergunta? Estou com o microfone. Alguém tem alguma questão, por favor? Bom, eu tenho uma pergunta. Lúcia, há quanto tempo, basicamente, vocês têm trabalhado com essas atividades que tu mostrou aqui, aqueles vídeos em particular? Mais de 20 anos. Só com esse tipo de atividade, né? Essas são algumas que a gente vem trabalhando. A gente começou a trabalhar na vertente da física, no ensino fundamental. Esses fenômenos da física no ensino fundamental com os quais a gente trabalha, eles são excelentes para esse momento da formação dos alunos, porque eles são fenômenos replicáveis de imediato e visíveis de imediato, né? Então, eles funcionam muito bem dentro desse modo de organizar aulas do ensino fundamental 1, né? Alguns temas da biologia, eles demandam muito mais tempo para a gente, né? E era o problema do professor de ciências, o pedagogo, né, o generalista, que está lá no ensino fundamental, como eu disse anteriormente, precisa plantar o feijãozinho de alguns dias antes, o feijãozinho crescer, depois eu dou para o meu aluno, ele precisa acompanhar uma semana para me dizer o que aconteceu com o feijãozinho. Você não tem a rapidez da sala de aula que, muitas vezes, o professor necessita ter, né? Então, essa foi a primeira entrada. A gente tem desenvolvido atividades semelhantes a essas para temas da biologia, sobretudo, para o ensino fundamental. Mas nós temos trabalhado também em situações semelhantes a essas no ensino médio e no ensino fundamental 2, né? Sempre tentando entender como é que um problema pode ser proposto ao aluno e os materiais podem ser levados à sala de aula para que os alunos, de fato, a partir das suas hipóteses, construam planos de investigação. Esse é o ponto central para a gente, Ives. Que a gente possa ter situações que são apresentadas aos alunos que possam ser resolvidas e que possam ser resolvidas com aqueles materiais. Como professora, eu sei quais são as possíveis soluções nessa situação. E aí eu tenho, de alguma forma, uma gerência da sala de aula grande, né? Isso torna mais fácil da gente trazer professores trabalhar com a gente. Há outras investigações que nós fazemos que são muito mais abertas, né? E que aí os materiais à disposição são outros, são mais ricos e que demandam mais tempo. Mas essa faz com que o professor saiba quanto tempo ele precisa para realizar um determinado conjunto de aulas. A minha pergunta foi no seguinte sentido, porque, se eu entendi corretamente, boa parte daquilo que tu estava argumentando inicialmente era para sustentar, talvez, esse é um termo que eu ouvi recentemente, uma responsabilidade dóxica, né? Quer dizer, as pessoas têm opiniões, elas têm argumentos, mas elas são responsáveis também por sustentar, para não ficar simplesmente aquela coisa de dizer, olha, eu sou contra e fica por isso mesmo, ou ainda os argumentos que sustentam ali são completamente frágeis, né? Eu te perguntei em relação ao tempo, em particular, para saber se essa estrutura, se deu tempo para investigar, se uma espécie de uma transferência de habilidade, isso passou para outras áreas, quer dizer, quando teve algo que não estava naquele contexto em que foi feita a investigação, se nota isso também com os estudantes, eles levando isso para outras áreas, não? Nós tivemos uma pesquisa. Esse é um dos grandes problemas, algo que eu gostaria muito de realizar, de acompanhar uma turma de primeiro ano do ensino fundamental por toda a sua trajetória, né? Por várias questões. E aí a gente volta a falar de política, né? O próprio tipo de financiamento de pesquisa que a gente tem no Brasil, ele não nos permite ainda um encaixe como esse, né? Os nossos projetos têm duração muito curta. Eu não consigo ficar na escola por todo esse tempo para acompanhar a evolução desse grupo. O que a gente conseguiu, em alguns momentos, foi acompanhar turmas por 4 anos. Foi o limite máximo. E uma das escolas em que a gente fez foi em Perus, que eu não sei se quem daqui conhece a cidade de São Paulo. Perus é no extremo norte da cidade de São Paulo, é uma região, um bairro com um dos IDHs mais baixos da cidade, e nós participamos num projeto lá por muitos anos de formação de professores.
e esses professores sempre trabalhavam na vertente investigativa. Nós fomos vendo, ao longo dos anos, algumas modificações no tipo de normas que eram estabelecidas entre os alunos na sala de aula, que talvez nos deem resposta a isso. Como, por exemplo, o fato de a professora chegar na sala de aula e falar que era uma aula investigativa e os próprios alunos já arrumarem o espaço da sala de aula. Parece pequeno, mas não é, né? Para quem dá aula com atividade experimental, a gente sabe que grande parte do tempo que a gente perde, com as aspas colocadas, é para ajeitar a sala e ter silêncio para começar a atividade, né? Elas perceberam que chegava em sala de aula e isso já acontecia, né? Outras questões que a gente tem vinculado a isso estão relacionadas ao envolvimento dessas crianças com a comunidade. As crianças se sentindo possíveis de reivindicar ações para a subprefeitura, como, por exemplo, o momento em que o CEL é um centro de educação unificada, em São Paulo são vários, e lá em Perus tem um, ele passou por um determinado momento fechado, porque resolveram fechar aos finais de semana, e é um dos locais que as pessoas têm acesso a parque, a teatro, e as crianças da escola reivindicaram para que ele ficasse aberto. Não estou dizendo que isso tem relação com o nosso projeto, mas é muito interessante você ver que aquela escola estava se comportando de uma forma diferente das outras. Então, tinha alguma coisa no trabalho das professoras que não necessariamente está vinculado à sua aula de ciências, mas que é daquele grupo de professoras que também estava se modificando a sua maneira de agir. E aí, talvez, um dado mais objetivo seja em relação ao IDEB. Nessa escola, no período em que a gente ficou, né, foram 2 avaliações do IDEB que a gente conseguiu acompanhar, e a avaliação final era um índice esperado para dali a 8 anos. Isso talvez revele algo, né, interessante. Acho que o Fred... Só queria saber se vocês, por exemplo, os alunos, depois dessa prática, né, como é que fica a representação e a generalização para eles? Se isso vocês trabalharam ou não? Para esses alunos ou para... Com o método de vocês, né, com a experiência que vocês têm. Isso a gente faz mais, Fred, quando a gente trabalha com sequências mais amplas de ensino, né? E aí, então, por exemplo, uma das sequências que a gente trabalha, os alunos vão analisar várias situações e vão tentar avaliar, a partir de situações semelhantes àquelas, impactos ambientais. E, então, uma das atividades que a gente muito trabalha é em relação presa e predador, e a gente consegue ver a transposição dessa ideia de presa e predador, que é trabalhada em sala de aula por meio de um jogo, sendo levada para analisar situações outras de relação presa e predador, que não necessariamente dialogam diretamente com aqueles personagens do jogo, e nem mesmo com situações tão semelhantes. Então, o jogo presa e predador, não sei se vocês conhecem, a gente trabalha com planta, tapiti, que é um tipo de coelho, e jaguatirica. Nesse caso, as crianças brincaram com isso. Quando elas foram analisar uma situação que a professora tinha proposto, era em relação à costa brasileira, né, que tem muito coqueiro. E a professora apresentou a informação para os alunos de que os navios portugueses, no início da vinda para o Brasil, eles vinham com coco, para tomar a água do coco, comer a fruta, e depois eles usavam coco para manter o lastro do navio, e depois jogavam aqui quando eles iam embora com madeira. E as crianças perceberam essa relação, que o coco chegou aqui, encontrou condições para se manter, não tinha predador e alastrou. Então, isso são movimentos de generalização que a gente vê, nesse caso bem empírico, mas também movimentos de generalização em relação a modos de agir. Modos de entender essas situações que são levados para a resolução de outros problemas. E, com isso, a gente entende também que é uma forma do professor trabalhar, porque um dos grandes problemas que a gente vivencia na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, as escolas estaduais de ensino fundamental 1 do estado de São Paulo, 1º, 2º e 3º ano, as crianças têm 1 hora por semana de aulas de ciência, história e geografia. É isso mesmo que vocês ouviram. 1 hora com as 3 juntas. Então, muitos professores não querem trabalhar com ciência, né? Porque, primeiro, eles não têm tempo. Depois, que a ciência, história e geografia, muitas vezes eles acreditam mais importância à história e à geografia.
quando eles veem uma situação como essa, mudando a realidade das crianças atuarem em sala de aula, você tem um ganho também, porque uma atividade como essa, que os alunos perceberam como construir um modo de resolução de problemas, em outra situação em que a atividade não é experimental, mas passa a ser imaginativa, eles conseguem bem responder, né? Para a gente tem sido um ganho em relação a isso, né? Não é o que a gente mais gostaria, mas é a realidade que a gente tem. Enquanto a gente não conseguir modificar 1 hora por semana de ciências, história e geografia, talvez a gente tenha que agir mesmo dessa forma só. Bem, em função do adiantado da hora, eu vou terminar aqui a sessão de perguntas, mas depois podem continuar interagindo, né, perguntando no intervalinho. Então, muito obrigado, professora. Obrigada. Muito obrigada.